Bom dia a todos. É muito bom ver as pessoas na casa do Senhor e na casa de oração. É muito bom ver pessoas que já não via há algum tempo e também pessoas novas que estão a chegar ao nosso contexto. Ficamos felizes, algumas pessoas já voltando das suas férias. A gente quer que as férias durem para sempre, mas não é assim, não é? Para ter período de férias, temos que ter períodos de trabalho. Então, deixa eu só reforçar e pedido de oração pelo Acampa Dentro. É um evento, não é só pelo evento, mas é uma atividade que nós já fazemos há 13 anos. Vamos para a 13ª edição. Né? Sabe, irmãos, eu tenho dito uma coisa que só a constância cria consistência, e só a consistência gera confiança. Tenho sempre dito isso, né? Porque eu acho muito importante. Guardem isso: constância, consistência, confiança. Guardem essas 3 palavras. Nós achamos que nós precisamos trabalhar muito a nossa constância. Por isso que eu falei, já estamos no 13º ano. Não é que é só porque é 13º ano. As coisas que eu tenho visto tendem a morrer no 2º ano. O 3º já não se faz mais, porque já não tem fôlego. Os eventos aqui, quando muito, duram 2 anos. 2 anos. E no fim do 2º ano já estão a declinar. Nós somos pessoas que somos bons de iniciativa e péssimos em acabativas, sabe? E continuidade também. Nós vamos receber agora, em outubro, fim de setembro para início de outubro, casal Jorge e Alice Pratas. Eles são missionários em Moçambique. Quando eles saíram de Portugal, havia muitas igrejas que os apoiavam. Depois pergunto para ele quantos permaneceram. Nós estamos com esse casal há mais de 15 anos. Pepe da Beira, mesma coisa. Portanto, aquilo que a gente fala, olha, apoiem o pop-up, porque os recursos são para o fundo missionário, é exatamente para continuarmos a comparticipar e patrocinar professores do Pepe da Beira, Casal Pratas, os nossos missionários, Paulo e Sininha Souza, que estão em Baião. Quer dizer, fundo missionário tem uma grande carga, mas com contribuições nós vamos multiplicando e esses recursos têm chegado para aqueles que mais precisam ou quem está nos campos missionários. Então, nós vamos ter o pequeno almoço e se nós conseguirmos levantar recursos para além das despesas, nós queremos direcionar para os nossos missionários. Aliás, os missionários, eles vão precisar de verba de deslocação e já tem sido separado todo mês. Nossa igreja separa uma parte que, quando eles vêm para Portugal, eles têm disponível recursos para percorrer o país para suas viagens. Então, nós queremos levar missões a sério. Nós não queremos apenas ter algumas iniciativas, mas queremos ter consistência. E a constância gera a consistência. Para mim, é muito importante haver eventos como congressos de missões, viagens missionárias, tudo, mas é pontual. Missões se trabalha com constância, com consistência. Temos que levar Deus a sério. Então, essa é uma palavra que eu queria deixar para vocês. Quando você dá o seu contributo para missões, não é? Você lembre-se que missionário tem que receber todos os meses. Os professores de PEP têm que receber salário todos os meses. Não é só uma vez por ano no dia de missões que eles vão receber. Eles têm que receber todos os meses. Então, daí a importância de nós, como igreja, sermos constantes. Isso gera consistência, isso gera confiança. Não é? Os missionários precisam saber que aqui na PIB do Porto, o pastor Zefanias, lá do Pepe da Beira, quando ele me escreve, ele sabe que a uma altura do ano nós mandamos a verba suficiente para uma sobrevida do ministério durante muito tempo. Então, estejam sendo fiéis nas suas ofertas. Por quê? Porque elas vão ajudar a fazer amigos que vos receberão nos tabernáculos eternos. Tá? Lembre-se disso, tá bem? Mas não é disso que eu quero falar. Aquele versículo de João 10:10, que você sabe de memória, diz o quê? O que diz João 10:10? Eu vim para que tenham e vida. Quem disse isso? O que é essa vida abundante? Há um
Há o Bill Bright, no folheto dos 4 pontos ou 4 leis espirituais, diz que é vida plena e com propósito. E depois, na mesmo folheto, ele diz assim, e por que a maioria das pessoas não desfruta da vida plena e abundante, vida plena e com propósito? O problema é o pecado. Então, por aí ele vai expondo o plano de salvação. Mas sabe, mesmo você que já é do povo de Deus, às vezes não está vivendo a vida plena e com propósito. Por quê? Por que crentes não vivem vida plena e com propósito? Sabe que o povo de Israel passava por isso, era o povo escolhido de Deus, foi tirado do Egito com mão poderosa. O grande eu sou se revelou para Moisés lá na sarça ardente, e ele foi um instrumento escolhido por Deus para tirar o povo da escravidão do Egito para a liberdade. Mas logo este povo substituiu o Deus eterno por um bezerro de ouro, não é? E foi sucessivamente fazendo isso ao longo da sua história. Jeremias capítulo 2, versos 12 e 13, fala do problema da pessoa que é povo de Deus e não desfruta da vida plena e abundante que Deus pode dar. Jeremias capítulo 2, versículos 12 e 13. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefactos, diz o Senhor, porque 2 males cometeu o meu povo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Você tem cisternas rotas, tem cavado cisternas rotas. O que era isso? Isso é uma figura de linguagem, né? Mas ele disse, a mim me deixaram 2 males. A mim me deixaram, esse é o primeiro, o manancial de águas vivas. E não quero. E fizeram outro mal, não é? Cavaram cisternas rotas que não têm água. Às vezes tem gente trocando o manancial de águas vivas por cisternas rotas. Pode parecer que está cheio d'água, mas ela tem rachaduras que vai logo diminuindo. Você pode pôr mais e ele vai diminuindo. E sabe, às vezes, mesmo que você conheça a Deus, se você tem se afastado dele, deixado Deus de lado, e tem recorrido aos seus próprios artifícios para obter satisfação, o que vai acontecer é que você vai acabar morrendo de sede. Uma das coisas que aconteceu com Jesus foi lá em Sicar. Ele encontrou em Sicar um poço, o poço de Jacó. Não é? Sabe, aquele poço, não é? Estava ali numa cidade chamada Sicar de Samaria. E Jesus ficou ali ao lado do poço e veio uma mulher samaritana para pegar água. Isso era meio-dia, a altura mais quente do dia. Provavelmente ela foi pegar água ao meio-dia, porque ninguém ia pegar água a essa altura. Ela não tinha bons relacionamentos com as outras pessoas. Mas ela estava ali e Jesus estava ali. Não é? Interessante. Ela chegou lá e Jesus começou a conversar com ela. E ela ficou estupefacta com Jesus a falar com ela. Sabe o que Jesus falou? O que Jesus falou? Ele começou a pregar um sermão, né? Dizendo, olha, você precisa... Não. Sabe o que Jesus falou assim? Um copinho d'água, se faz favor. Ele estava com sede. Sabe, uma das coisas que a gente vê em Jesus é a sua humildade, é a sua capacidade de estabelecer um diálogo, de dignificar o ser humano. Quando Jesus pediu água para aquela mulher, ela ficou realmente surpresa, porque ela era samaritana, mulher e de moral duvidosa. Como é que ele podia se dirigir a ela? Você sabe que um judeu como Jesus, no seu tempo, não conversava com
mulher em público, nem que fosse a sua. Né? Havia um distanciamento, mas Jesus estabelece um diálogo com aquela mulher. E não é um diálogo assim de cima para baixo, e nem de igual para igual, é de baixo para cima, assim, você pode me dar água, se faz favor. Né? Sabe que isso é uma lição para nós. Realmente, nós temos a verdade, o Evangelho é a verdade, mas muitos de nós padecemos de arrogância. Jesus era a verdade, o caminho, a verdade e a vida, mas era suficientemente humilde para estabelecer uma comunicação, não só de igual para igual, mas até de, olha, eu preciso, faz favor. Falta-nos, às vezes, a humildade para começar a dialogar com as pessoas. Isso não tira pedaços, isso não diminui aquilo que somos, mas precisamos aprender com Jesus a sua humildade. Isso é só um parêntese. Mas sabe, ele pede água, mas ele diz que quem beber daquela água vai voltar a ter sede. Mas ele tem a água que pode dar, e a pessoa que bebe nunca mais tem sede. Ele diz isso. E sabe, é João capítulo 4, se você quiser abrir, João capítulo 4, ele vai falar exatamente isso, 4,13. Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. João 4,13. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E a mulher disse assim, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precisa vir aqui buscá-la. Disse Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que ela lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu marido, isso disseste com verdade. Aí Jesus está exercendo o papel de profeta, não é? Sabe, Jesus trata do problema do pecado sem moralismo e falso legalismo, falso moralismo. Ele trata do problema do pecado, porque aquela mulher, na verdade, ela tinha cavado cisternas rotas para ela. As cisternas rotas são os diversos relacionamentos afetivos e sexuais que ela teve com diversos homens. E estava vivendo com um que nem era seu marido. Ou seja, Jesus confronta o problema central daquela mulher. Ela tem uma sede de vida plena e abundante e está procurando satisfazer essa sede num lugar errado. Ela teve um primeiro relacionamento, pensou, agora eu vou ser feliz, vou ser pleno, vou ter vida, e não deu certo, aí foi para o outro, já estava no 6º relacionamento, e ainda estava morrendo de sede de significado, propósito, plenitude. É isso. Sabe, irmãos, nós só morremos de sede porque recorremos a cisternas rotas, que não retêm água. Durante algum tempo, parece que aquilo nos satisfaz, mas não é suficiente. Já viu quantas pessoas não têm morrido de overdose de droga? Sabe por quê? Precisa sempre mais, e morre daquilo. Meus queridos, isso é um processo. E quando nós tentamos cavar as nossas cisternas, ao invés de recorrer ao manancial das águas vivas, nós precisamos de mais e mais, vamos sentir mais vazio e insatisfação. E olha, nós podemos até fazer coisas muito legítimas. Você se lembra que o pastor tem sempre citado o livro de Eclesiastes, atribuído ao sábio rei Salomão, um homem que empreendeu tudo aquilo que quis no seu reino, um homem que era um biólogo, um engenheiro, ele era grande empreendedor, profundamente sábio, um homem que se tornou famoso. Se ele hoje estivesse vivendo aqui nas redes sociais, ele estava cheio de visualizações e coisas assim, porque ele era tão sábio que reis do mundo conhecido da época queriam ter audiência com ele. E ele era uma pessoa tão rica que o carregamento anual de ouro era de mais de 21 toneladas. Você já imagina o que é isso? Ele era pobrinho, não é?
Quem é pobrinho são os magnatas, não é? Agora, perto do Salomão. Ele era extremamente rico. Ele nunca se negou a um prazer, não é? Se ele quisesse música, ele batia palma ou coisa assim, e tinha músicos a cantar para ele. O harém de Salomão tinha 1000 mulheres, nem sei se ele as conhecia todas, não é? Ele tinha estábulos com centenas de cavalos, carros e coisas assim. Então, ele tinha mais do que podia desfrutar. E, no entanto, como é que a tônica do livro de Eclesiastes é vaidade da vaidade. Tudo é vaidade e correr atrás do vento. Parece que estava sempre atrás. Sempre atrás. E ele disse, antes que venham os dias nos quais dirás, não tenho neles prazer. Sabe, irmãos, é assim que o mundo procura satisfazer a nossa sede de significado, de propósito, de vida plena. Só vamos ter vida plena na fonte da vida. Só vamos ter vida plena no manancial das águas vivas, que é o Senhor. E lá em Jeremias, ele está usando essa figura de linguagem, você me deixou, e você cavou cisternas rotas que não retêm água. Sabe, irmãos, é tentador, quando nós estamos no mundo, queremos viver de acordo com os padrões do mundo. Sabe, porque Israel era um pequeno reino naquela altura de Jeremias, e havia 2 potências grandes, a Assíria e o Egito, e depois veio a Babilônia, veio a Pérsia e tal. Israel estava ali. A segurança deles era confiar no Senhor, mas eles confiaram mais nas alianças que ele fazia com as grandes potências da época do que confiar no Senhor. Então, muitas vezes nós somos oprimidos porque afastamo-nos da fonte das águas vivas e recorremos a cisternas rotas que parecem que nos garantem segurança, parece que nos garantem vida, parece que nos garantem prazer, mas é tudo efêmero. É uma falsa segurança, é um prazer efêmero, e eu vou continuar sendo dependente, eu vou continuar necessitado, eu vou continuar vazio e desidratado. O que nós devemos fazer? Nós devemos ouvir a voz de Jesus, e ele clama lá em João, capítulo 7. João, capítulo 7, ele vai lá no versículo 37, e vocês estudaram, quando estudaram João, não é? 7,37, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao que mesmo? Ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Sabe, ele diz, tem sede, venha a mim. Por quê? Porque ele é o mesmo lá de Jeremias, o manancial das águas vivas. Então, eu e você, o que nós precisamos, tu e eu, é realmente do manancial das águas vivas. É de Jesus na nossa vida, sabe? Não é nem de eu para mim mesmo, é de Jesus. Pare de olhar para o seu ego, olhe para Jesus. Às vezes nós olhamos tanto para nós, e nós tornamos para nós mesmos aquela cisterna rota. Nós temos que olhar para Jesus. Ele é o manancial das águas vivas. E ele diz que fluirão rios de água viva, referindo-se ao Espírito. Só que nessa altura que Jesus fez esse discurso, até aquele momento o Espírito não fora dado. Quando é que o Espírito foi dado? Lembram-se? No Pentecostes, Atos capítulo 2, não é? O Espírito desceu sobre a igreja reunida ali, em oração, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas as grandezas de Deus. Mas não foi um evento único e isolado. Muitas vezes nós pensamos na nossa experiência com Deus como uma experiência lá do passado.
Não. São momentos que podem ser renovados. Se em Atos capítulo 2, os crentes em oração receberam a descida do Espírito Santo e ficaram cheios do Espírito Santo, você vai ver que fenômeno semelhante acontece em Atos capítulo 4. Se você quiser ir, você pode ver lá que quando a igreja é perseguida, a igreja se reúne para orar. 4:31 diz que, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram, como? Cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Isso é fantástico, não é? Pastor é um pastor batista, pastor não é pentecostal. O que está querendo dizer com isso? O que eu quero dizer é o que a Bíblia diz. Paulo disse em Efésios 5:18, enchei-vos do Espírito. Não é um facto isolado, lá no passado. Eu lembro que eu tinha ido para um acampamento, eu tinha 14 anos, eu queria ter uma experiência forte com Deus, e era exatamente sobre avivamento que a palestrante estava falando. E naquele dia eu reuni-me com outros jovens para orar e buscar a plenitude do Espírito Santo. Foi uma experiência fantástica, mesmo. Mas não podia ficar no passado. Uma das coisas que a nossa oradora disse para nós, é dizer assim, olha, não se fie nas emoções. A sua atitude tem que ser sempre a mesma diante de Deus, porque aí você vai estar sempre bem. Mas nós precisamos, muitas vezes, de reunirmos-nos e orar para que o Espírito de Deus nos encha de novo com poder. Sabe o que disse Paulo a Timóteo? Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Reaviva o dom de Deus que há em ti. Está adormecido, reaviva. É isso que nós precisamos, é isso que eu preciso. Eu não estou pregando para ti, eu estou pregando para mim também. Sabe que se a igreja estava em oração, orando, tendo eles orado, o lugar até tremeu e eles foram cheios do Espírito Santo. Eles tinham passado pelo Pentecostes, mas agora estavam enfrentando uma grande crise de perseguição. Eles se sentiram intimidados. Como vencer essa intimidação e essa ameaça que sentiram? Eles oraram. E o Espírito Santo veio. Sabe, se você for ler no Antigo Testamento, por exemplo, dos juízes, a história dos juízes, ou mesmo de Davi, o Espírito do Senhor veio a ele com poder, e ele, percebe, nós precisamos, nas nossas lutas espirituais, realmente pedir que o Espírito Santo venha com poder sobre a igreja. Nós temos um grande desafio agora, esta semana, a igreja precisa orar, porque nós vamos ter o Acampa Dentro. O Acampa Dentro é uma atividade que fazemos apenas uma vez por ano. Mas, sabe, pode ser determinante para alguns dos adolescentes que vierem ter conosco. Quando eu fiz aquela oração, juntamente com os meus amigos, lá no acampamento, 1978, alguns de vocês nem pensavam em casar-se, nascer, não é? Mas eu já era um adolescente. Irmãos, 1978, eu era um adolescente. Como foi importante. Sabe que daquele grupo creio que de 5 pessoas, 3 se tornaram pastores. Estão lá no Brasil, 2 deles. Sabe? Então, foi muito importante para a nossa vida. Então, eu quero dizer, você que é adolescente, não perca a oportunidade de ter tempo de oração com Deus, com seus amigos. Sabe que o grande movimento estudantil missionário começou nos Estados Unidos, começou na reunião de oração do Monte de Feno. Rapazes que foram tomados pela tempestade, se abrigaram no Monte de Feno e começaram a orar. E Deus veio sobre eles, e eles começaram um movimento que teve realmente repercussões a nível de missões pelo mundo. Irmãos, às vezes a gente subestima jovens, subestima adolescentes, mas é quando o coração deles está naquela fase de decisão. Então, você que é pai de adolescente, incentive. Você que é mãe de adolescente, incentive. Você que é adolescente, Deus pode falar ao seu coração. Lembre-se que quando Davi foi ungido para ser o futuro rei de Israel, ele era apenas um adolescente. Quando José teve aqueles sonhos, ele era apenas um adolescente de cerca de 17 anos.
Adolescentes. Deus tem coisas para falar para os adolescentes. Nós não podemos privá-lo das oportunidades de estarem expostos à palavra de Deus. Mas tem sido uma batalha espiritual. Nós precisamos orar para que o meu coração e o seu coração fiquem cheios do Espírito Santo. O coração dos nossos adolescentes seja visitado pelo Espírito Santo. A nossa igreja ore para que o Espírito Santo venha com poder. Isso não é ser pentecostal, isso é ser bíblico. Nós precisamos do Espírito Santo para fazer mudanças dentro da nossa mente, do nosso coração. Alguma coisa em nós pode estar sob uma forte opressão do inimigo. Algumas coisas em nós podem estar ligado às cisternas rotas que eu tenho cavado. Alguns de nós estão alimentando uma vida de pecado, ou uma vida dicotomizada, que domingo é uma coisa, na segunda é outra coisa. Nós precisamos realmente deixar os nossos cisternas rotas e voltarmos ao manancial das águas vivas. Quem tem sede, disse Jesus, venha a mim e beba. Enche-nos de novo, Senhor. Sabe, nós precisamos orar. Senhor, eu já senti isso. Enche-me de novo, eu já senti mais amor, eu já senti mais alegria, eu já senti mais vontade de cantar, de louvar, de testemunhar. O que aconteceu? Enche-me de novo. Sabe, nós podemos ser boa igreja, mas pode ser que o Senhor esteja falando, o Espírito esteja falando, volte ao primeiro amor, volte à prática das primeiras obras. Por que você deixou? Realmente, meus irmãos, eu tenho parado para pensar na minha própria vida e vejo cisternas rotas que eu tenho tentado cavar. E cada vez que eu cavo, eu dou as costas para o manancial das águas vivas. O que Jesus está pedindo é uma conversão do meu coração e do teu coração, para que nós possamos nos voltar para Ele, a fonte, o manancial das águas, para que Ele coloque essa fonte, desbloqueie. Sabe por quê? Nós podemos ser cheios do Espírito Santo, mas por causa de nossa atitude, nós podemos entristecer o Espírito Santo. Por isso que Paulo diz, não entristeçais o Espírito Santo, não apagueis o Espírito, mas sede cheio do Espírito. Então, esse manancial, essa fonte a jorrar para a vida eterna, não pode ser bloqueada pelo meu pecado. Eu não posso compactuar com coisas que bloqueiam esta fonte que está lá. Mas eu estou a entristecer o Espírito, eu estou a apagar a ação do Espírito Santo na minha vida. Não pode ser. A igreja precisa realmente despertar-se. E eu preciso, tu precisas. Nós precisamos desesperadamente. Sabe por quê? Nós estamos a ficar desidratados. Sabe uma pessoa quando está com desidratação, falta de nutrição e tudo? Ela cai, ela morre. E às vezes a igreja está em coma e nem deu conta disso. Meus queridos, Jesus disse, venha a mim, vinde a mim, aquele que tem sede, venha a mim. Nós precisamos ir-nos a Jesus. Sabe aquela figura de Ezequiel, que ele começa a atravessar o rio, primeiro pega ali na canela, depois no joelho, depois no peito, depois tem que atravessar nada. Nós precisamos realmente desta plenitude, sabe? De transbordar, de estar numa ambiência espiritual diferente. Ah, como eu sinto falta disso, tu não sentes? Acho que é isso que nós precisamos, é disso que carecemos. Meus irmãos, o que eu quero dizer para você é que o Senhor Jesus disse, eu vim para que tenham vida, vida com abundância. Mas quero dizer que isso precede de uma declaração, o ladrão só veio para roubar, matar e destruir. Ele quer roubar a sua paz. Ele veio para roubar, matar, roubar a tua paz, matar a tua esperança, destruir o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento familiar, o seu casamento. Ele veio para fazer esse estrago todo. Mas não vai fazer isso sem antes tentar te seduzir com cisternas rotas. Diz assim, não precisa de Deus, você se vale por si mesmo. Não precisa. Você precisa. Se tu és crente, tu precisas desesperadamente de voltar ao manancial das águas vivas. Jesus
Ele quer ser essa fonte para ti, para mim. Eu é que preciso ir lá e beber desta fonte. E pedir, Senhor, enche-me de novo. Inunda o meu coração para que ele transborde. E que eu tenha de volta a alegria da tua salvação. Não me retires o teu espírito, como orou Davi. Restitui-me a alegria da sua salvação. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Nós vamos terminar orando ao Senhor, mas orando a cantar. Inunda o meu ser. Inunda o meu ser. Espírito Santo de Deus, inunda o meu ser. Nós vamos convidar o grupo de louvor e aquele que realmente entendeu essa mensagem, cante como uma oração para que Deus venha com o seu Santo Espírito saciar a sede do seu coração. Amém.